Nesse vídeo aqui, eu quero que você saia sabendo o que você precisa ajustar aí com seus filhos, na sua casa, nas suas atitudes, para conseguir almejar a tal da obediência. Ou seja, para conseguir que o seu filho lhe obedeça mais vezes do que desobedeça, que é o que a maioria das vezes acontece, tá bom? Então, vamos lá! Eu vou falar para vocês quais são as 4 peças-chaves para a gente montar aí o quebra-cabeça da tal da obediência dos filhos. A primeira peça-chave é a condição assim sine qua non para a obediência da criança, que é a sua maturidade. Se a criança ainda não tem o cérebro desenvolvido, já a maturidade neurológica para ser capaz de obedecer, na grande maioria das vezes, isso não vai acontecer. Isso significa que a criança precisa ter idade, né, para já entender alguns comandos. Tá? A gente precisa entender um pouco do contexto de desenvolvimento da criança para que a gente possa saber aí o que esperar dela, o que demandar, o que ainda não é possível naquela idade. Tá? Então, só para a gente dar um exemplo, a criança ali, muito pequenininha, até os 3, 4 anos, eu poderia dizer, ela ainda não tem controle completo dos seus impulsos. Aliás, nem depois disso ela vai ter o controle completo, mas já vai ter uma boa capacidade, se ela for educada para isso, de entender assim o que faz, o que não faz. Mas até os 3, 4 anos, o cérebro direito, que é o cérebro dos impulsos, das emoções, né, dos sentidos, ele toma conta da criança. Então ela age muito mais por impulsos mesmo, ela faz o que ela quer, né? Deu vontade de enfiar o dedo na tomada, ela vai enfiar o dedo na tomada. E por aí vai, ela é muito egocêntrica ainda, é só as suas vontades, o que ela quer. Então, por mais que a gente fale várias vezes, não bota o dedo na tomada, não pode mexer aí, desce daí que vai cair, ela acaba fazendo de novo, porque se deu vontade dela, tipo assim, ela viu aquele negócio, uma escadinha ali, né, perigosa para subir, ela vai subir. Aí às vezes a gente fala, poxa, mas eu já falei várias vezes, poxa, mas ela me olha, ela faz assim com o dedinho, ela sabe que não é para fazer, vai lá e faz. Não é que ela sabe que não é e vai lá e faz. É que apesar dela saber que muito provavelmente vem um não dali, ela não faz uma relação das regras, né, do que ela pode ou não fazer, com a vontade que ela tem de fazer, com a possibilidade, digamos assim, o conseguir simplesmente entender que por mais que eu queira fazer isso, eu não posso fazer isso porque é perigoso, porque a minha mãe vai dizer não, porque ela já falou outras vezes. Ela não consegue fazer essa relação assim tão rapidamente ali na hora que ela tem vontade de ir lá e subir na escada perigosa, por exemplo. E aí o que a gente tem que fazer é ir fisicamente conduzi-la para o que ela não pode fazer, ainda que a gente tenha que tirar a criança 200 mil vezes, né, de perto da tomada, de perto de uma escada, né, um objeto que possa quebrar da mão dela, e a gente pode escolher ou tirar logo esse objeto do alcance ou realmente ficar ali fazendo todas as vezes até que ela entenda que aquilo não pode mexer. A gente precisa corrigir e ensinar, apesar deles não terem maturidade. Quanto mais consistência a gente tem ensinando aquilo que a criança não deve fazer, mais fácil ela vai aprender a realmente não fazer, tá? Ainda que ela seja pequenininha ou novinha. Tá? Um exemplo bem claro disso é o próprio dedo na tomada, né? Porque eu acho que como é perigoso mesmo, é o que a gente acaba sendo mais consistente de ir lá e tirar a criança todas as vezes, lá pelas tantas ela não mexe mais. Em outras questões que a gente às vezes deixa, às vezes tira a criança do lugar, ela acaba fazendo novamente, às vezes não faz, quando vê já tá mexendo de novo, né? A gente realmente não consegue confiar que porque a gente disse não, ela não vai mais fazer. E tudo bem, porque ela ainda não tem a primeira peça-chave da obediência, que é a maturidade neurológica. O nosso papel é ajudá-los a amadurecer, né, nos momentos propícios para isso, para que eles, aos poucos, entendam que existe certo e errado, existe o que pode e o que não pode, né, e consigam nos obedecer mais vezes. Agora, a segunda peça-chave da obediência é importantíssima e depende da gente. Por que a segunda peça-chave é onde a gente falha muito? É a nossa capacidade de saber dar a ordem de forma correta, né? De forma apropriada para a criança. Isso significa que às vezes a gente fala muito, fala repetidas vezes, fala gritando, só ameaça, umas vezes, tudo isso que eu tô falando são erros, tá? Umas vezes a gente fala, né? Vai lá e fala o que tem que fazer, outras a gente deixa a criança fazer e não fala nada, a gente dá uma ordem, mas se a criança fizer ou não, tanto faz, nada acontece.
A gente dá uma ordem, não dá nem um minuto para a criança responder, aliás, um minuto é muito, mas não dá nem, sei lá, 15 segundos para a criança fazer ou não, já dá outra, depois outra, depois outra, depois diz, meu Deus, você não fez nada que eu pedi. Ou seja, a gente não se comunica de forma adequada com a criança, não sabe dar a ordem que a gente quer, ou não sabe pedir o que a gente quer, ou não sabe explicar o que pode e o que não pode fazer, da forma que é mais provável dela entender, e depois diz que a criança não nos obedece. São as nossas atitudes enquanto pais, né? É a gente saber dar a ordem de forma adequada para a criança. Como eu falei, dá para a gente se aprofundar uma aula nisso aí. Mas eu vou falar 3 pontos importantes com relação a isso. É o antes, que é de fato a ordem que a gente dá, né? Como a gente vai falar. Então, isso tem que ser muito claro, tem que ser muito objetivo, tem que ser dentro da capacidade de entendimento da criança, né? Uma única ordem só de cada vez. A forma como a gente fala precisa ser levada em consideração. Não precisa ser gritando. Se a gente só fala gritando com a criança, lá pelas tantas, esse grito já não tem mais nem o mesmo efeito, ela nem escuta. Segundo ponto, no meinho aí, né, entre o antes e o depois, que eu vou falar no terceiro, é o tempo. Quando a gente fala, a gente espera a criança responder a essa ordem, ou a gente espera que ela automaticamente, no mesmo segundo, saia fazendo o que a gente pediu. A gente precisa aguardar, dar um tempo de resposta para a criança, tá? Não é um minuto é muito, então ficar alguma coisa aí com menos que isso, normalmente são alguns segundos, pelo menos, que normalmente nem isso a gente espera. E o terceiro ponto é o depois. Quais são as consequências daquilo que a gente fala para a criança? Quando a gente dá uma ordem, a gente vai lá, garante que ela faça, consegue, sei lá, dar um elogio, fazer um reforço positivo, né? Não uma recompensa, é diferente, tá? Não vou me aprofundar aqui, mas é diferente de você dizer obrigada, filho, muito obrigada, né? Enfim, você fez, parabéns, muito bem, arrumou direitinho seu quarto, tá show de bola, melhorou bastante. Ou a gente, né, ignora, enfim, a criança vai lá e faz, é como se ela não tivesse feito. Ou ainda, quando ela não faz, quando ela não obedece, quando ela desafia, quando ela desobedece, quando ela faz alguma coisa que não é o comportamento que a gente espera ou quer ensinar, existe uma consequência para aquilo, né? Seja lá qual for, ela perde um privilégio, ela fica no quarto dela, né? Sai ali do convívio da brincadeira, ou seja lá do que for no momento, alguma coisa que seja razoável, né? Proporcional ao que foi feito, nada acontece. Se ela faz ou se ela não faz, tanto faz. Depois é muito mais nosso. Ou a gente grita, perde a cabeça e estressa, mas efetivamente a criança, para ela, tanto fez. Como a gente vai dar essa ordem, o tempo que a gente espera para a criança responder a essa ordem e o que a gente faz depois, as consequências, né? Sejam elas um reforço positivo, um elogio, né? Sei lá, qualquer coisa, não recompensa, de novo. Mas algo que a gente mostra que a criança está no caminho. Um obrigado, às vezes. A gente vai, pede uma coisa para a criança e não é nem educado de falar obrigado, filho. Esses 3 pontos, podemos aprofundar, mas esses 3 pontos dá para a gente já agora ter em mente que são necessários para a gente dar uma boa ordem. A terceira peça-chave para a obediência é o contexto familiar. Como que está o contexto familiar aí que essa criança está crescendo e se desenvolvendo? E isso vai desde as suas necessidades afetivas, se estão sendo bem atendidas pelos pais, pelo cuidador, que às vezes não são os pais que ficam com elas, mas eles conseguem atender as necessidades afetivas, ou eles estão lá só, sei lá, babá, só para cuidar das necessidades fisiológicas. Se a criança dormiu, comeu, tá limpinha, pronto, tá tudo bem, né? Não tem um afeto envolvido, não brinca, não tem um carinho, não tem uma atenção. Como que tá essas necessidades afetivas sendo atendidas? Um segundo ponto, e eu separo, embora sejam muito próximos, é porque uma coisa não substitui a outra. É a presença dos pais. Essa criança, ela tem, de fato, a presença dos seus pais no seu dia a dia. Como que é isso? Porque, às vezes, ela tá tendo umas suas necessidades minimamente atendidas ali durante o dia, ou até satisfatoriamente, tem uma cuidadora e a avó que fica, então, assim, tem carinho, tem cuidado, mas não são os pais e não substitui, né? Via de regra. Claro, Jéssica, mas e a criança que de repente não tem o pai ou uma mãe? Bom, alguém está fazendo esse papel, né? Pode até ser que sejam os avós, mas aí a gente tem que ter a capacidade de entender o que eu estou querendo dizer aqui, né? Não vamos tomar a regra pela exceção. Se são os avós, se é a tia, se é a madrinha, seja lá quem for, então essas pessoas estão de fato presentes, elas sabem as questões da criança, as suas necessidades, convivem para conhecer de fato a criança. A presença dos pais, né? Geral, é isso que acontece, como que tá? Ela não vai ser substituída por qualquer outra pessoa que desempenhe, sei lá, que cuide da criança. Os pais, quem está desempenhando o papel de pai, né, de pai e mãe, ou pai ou mãe,
tá tendo momentos com a criança, porque isso vai repercutir completamente no seu comportamento. Às vezes a criança está super desobediente, estressada, chorona, irritadiça, e ela só não está tendo ali o que a gente chama de tanque de amor cheio. E o terceiro ponto aí dentro do contexto familiar é a relação dos pais. Né? Como que está a relação dos pais? Porque isso afeta diretamente a criança. Então esses pais, eles se dão bem, eles não brigam, não são grosseiros um com o outro na frente dos filhos, né? Às vezes se tratando asperamente, às vezes até se xingando, coisas piores, na frente das crianças, né? Ou de forma assim, não é na frente, é ali no quarto, mas a criança está fora ainda mais desesperada porque está imaginando tudo e não está vendo a situação toda. Eles são, enfim, amigos próximos, né? Se tratam com carinho. Quando eles estão perto, as crianças ficam tranquilas, em paz, né? Se sentem seguras, acolhidas por esses pais. Como que é essa relação? Ainda que sejam pais separados, que de forma geral já afeta, obviamente, né? Não podemos dizer que isso não acontece, então já afeta a criança de várias formas, né? Separação dos pais, a gente sabe disso. A gente consegue minimizar isso com pais que se dão bem, que tem uma boa relação, que a criança não se sente num cabo de guerra, isso é péssimo para a criança. E aí vai repercutir diretamente no seu comportamento, no mau comportamento, na rebeldia, na desobediência. Isso é um ponto muito importante, os pais têm que fazer um esforço gigante para entender que a sua relação afeta diretamente os filhos e se comportar da melhor maneira possível. Principalmente, o ideal que seja genuíno, mas principalmente na frente das crianças, tá? A quarta e última peça-chave aí do quebra-cabeça da obediência, para a gente fechar pelo menos esse grande cenário aí, essa grande base para acontecer a obediência da forma que a gente espera, é o ambiente da criança, né? E aí falando já do diazinho da criança. E ele é composto por duas pecinhas menores, né? 2 pontos aí, que é a rotina e a autonomia. Tem uma boa rotina, o que eu chamo de uma rotina integrada, uma rotina que envolve os pontos necessários para o bom desenvolvimento da criança. Ela tem horários adequados, de acordo com a sua idade, para dormir, para comer, forma como ela come, é saudável, ela não come na frente da TV, ela não vê 5, 6 horas de TV por dia. Aliás, estou dando um exemplo exageradíssimo, né? Se ela vê 2, ela já pode estar sendo prejudicada. Se ela vê 1, ela já pode estar sendo prejudicada. Isso também depende até da criança, da idade, enfim. Então, como que tá? Que atividades compõem o dia dessa criança? Isso é o mais adequado para esta criança específica, para a faixa etária dela ou não? Porque isso vai implicar diretamente com relação à obediência. O primeiro ponto é se há uma rotina, porque senão eu vejo mães enfrentando, né, pequenas batalhas diárias para a criança comer, para a criança dormir, para a criança entrar no banho, para a criança sair do banho, para tudo que a criança faz é um estresse, para ir para o parquinho, para sair do parquinho. No fim das contas, por quê? Ela não tem uma rotina. Essas coisas que são básicas do dia a dia da rotina de uma criança e até de nós adultos, elas acontecem cada hora de um jeito, cada hora de um horário, cada dia numa ordem. E aí é óbvio que a criança vai ficar muito mais inconstante, né? Ela vai ter um pouco mais de dificuldade para seguir isso que não é nem para seguir essa ordem, já que não é nenhuma ordem. E o segundo ponto é a autonomia. A criança ela tem um ambiente preparado onde ela possa desenvolver a sua autonomia de forma satisfatória para a fase que ela está, para a idade que ela tem, né? Ou ela é muito tolhida, ou ela vive numa bolha super protetora, ou os pais não permitem mesmo por uma questão de correria o tempo inteiro, de pressa, de cuidado, assim, o ambiente, né, tem que estar impecável, não pode, não bagunça, não mexe, não sobe, não desce, né? Ou então tudo você vai se machucar, sai daí, não faz, deixa que eu faço pra ti. Você vai deixar cair, você não sei o que, se eu fizer é mais rápido, senão vai sujar. A gente faz por hábito, nem percebe as consequências negativas que isso tem, elas podem estar tolhindo e até acabando, né? Prejudicando totalmente o desenvolvimento de uma boa autonomia da criança. E isso vai ter consequências na obediência também, porque uma criança que não tem uma boa autonomia, a autonomia amparada, né? Que não é autonomia, vai lá e te vira, é autonomia, mas eu tô ali, eu tô te ajudando, né? Eu quero que você se desenvolva. E eu tô só permitindo isso, que você vá lá e consiga. Então, eu estou permitindo isso. Então, se isso não está acontecendo de maneira satisfatória, a criança ela fica mais frustrada, ela se mostra mais irritadiça, ela fica mais insegura. Então, tem outras consequências aí com relação a isso, mas diretamente relacionada à obediência, é uma criança que vai ficar constantemente mais frustrada, talvez ela chore muito, ela meio que seja meio agressiva, né, meio rebelde, tudo, não. No fim das contas, ela só queria viver um pouco mais tranquila, né? Ter uma autonomia um pouco mais desenvolvida, ou ter
um ambiente que permita isso. A obediência, ela precisa ali de um solo fértil para crescer e se desenvolver. E essas são as 4 peças-chave para você conseguir começar a colher ali o fruto tão esperado que nós, pais, mães, queremos da obediência dos nossos filhos. E para a gente não esquecer, né, para você não perder os próximos vídeos aqui do canal, não esquece de se inscrever, só clicar aqui embaixo em algum lugar, se inscrever no canal e ativar um sininho de notificações para você receber aí uma notificação sempre que eu colocar algum vídeo novo aqui no canal. Nessas próximas semanas, toda quarta-feira vai ter vídeo novo no canal. E se você gostou desse conteúdo e quer se aprofundar e entender um pouco mais sobre essa grande questão da obediência na educação dos filhos, se você quiser conhecer os 5 grandes pilares para uma boa educação, para que você possa educar os seus filhos, para que eles sejam verdadeiramente obedientes, né? Isso com base numa relação de respeito, admiração e carinho mesmo, e confiança mútuos com você, clica no link aqui embaixo e conheça o meu método, que é o meu curso de educação de filhos, a Bússola da Mãe que Educa. Tenho certeza que ele vai te ajudar.